Fala pessoal, como estão? Tudo certo? Imagino que todos poderiam estar melhor. Afinal, o Colorado empatou contra a equipe do Fluminense em 1-1, mas eu tô aqui para falar sobre a repercussão do empate. Afinal, o técnico Eduardo Cudê deu explicações e também, gente, o lateral René teve uma declaração no mínimo polêmica na zona mista após o resultado. Na Copa América, Ener Valencia e a seleção equatoriana estão fora. Aliás, com um papel decisivo do jogador do Internacional. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos trocar essa ideia então, gente. Afinal, né, tô aqui para atualizar as últimas informações do Internacional em nome da Zapay, aplicativo onde você paga o seu licenciamento e multas que tenham deixado para trás somente consultando a placa do teu carro lá no aplicativo da Zapay. ZAPAY, disponível aqui no link que está na descrição do vídeo, e lá você consegue, né, parcelar também esses valores no cartão de crédito em 10 vezes ou mais. Então chama a Zapay no link que está na descrição, baixa o app, é muito fácil, é rápido, é prático. Então anda em dia aí com o teu veículo para não ter risco de busca e apreensão, não passar por constrangimento. Paga lá nas Zapay, certo? Ok? Combinado? Então vamos falar do Internacional, gente. Eu falei bastante na maratona mais 45 do Voz do Gigante, e para mim, gente, está muito claro também que o Internacional deixou 2 pontos no Rio de Janeiro. Poderia fazer o mesmo comentário que eu fiz aqui, né, após o empate contra o Criciúma, porque para mim são cenários muito parecidos. O Inter sai na frente, mesmo que não tenha feito um grande jogo, me toma um gol espírita, né, do Fluminense, um gol do meio da rua do Paulo Henrique Ganso. Sei que é um gol que está sendo muito debatido aí por todos, né? Afinal, foi falha do Fabrício, foi um golaço do Ganso, eu acho que foi um pouco dos dois, tá? Mérito do Ganso no chute de muito longe, mas também, né, o Fabrício poderia estar melhor posicionado, poderia, né, ter daqui a pouco feito uma defesa naquele lance. De qualquer forma, o Inter teve tempo para passar à frente do marcador no segundo tempo e acabou, né, pecando no acabamento, não conseguindo concluir as jogadas. Cara, o que me parece é que o Inter tá num cenário de, não vou dizer de acomodação, que não é o termo que eu quero usar aqui, mas é um Inter que está aceitando muito facilmente, né, os obstáculos que estão pela frente. É que eu sei, né, não sou nenhum alienado, nenhum lunático que não vai colocar, né, em consideração o peso das enchentes, o fato, né, de estar muitos dias jogando como visitante, né? O fato de o Inter ter que mandar jogos em Santa Catarina, não ter o estádio Beira-Rio, a logística é difícil, eu sei de tudo isso. Eu, inclusive, né, sou um repórter que viaja bastante em relação aos jogos do Internacional e não estou conseguindo viajar por isso. Então, sei das dificuldades que o clube está encontrando nesse momento, mas mesmo assim acho que poderíamos estar rendendo um pouquinho mais, porque é o segundo jogo que a gente sai com a impressão de que se o Inter tivesse forçado um pouquinho, não muita coisa, um pouquinho mesmo, teria vencido o Fluminense, que é um time que está desesperado na lanterna do Campeonato Brasileiro, é um time que morreu fisicamente no segundo tempo, e o Inter poderia ter dado uma resposta um pouquinho melhor, né? De qualquer forma, fica o empate, o terceiro jogo seguido, né, do Inter sem pontuar, ou sem pontuar não, né, sem vencer no Campeonato Brasileiro, fica estagnado ali na 10ª colocação, 19 pontos, é a pontuação colorada neste momento na tabela, são 11 pontos já para o Flamengo, né, que está com 30 pontos, são para o G4, né, que é 27 pontos, contra 19, então não são 8 pontos, né, para o G4 e também, né, 3 pontos para o melhor, 2 pontos, eu sou muito ruim de matemática, né, e também tá meio tarde, mas são 3 pontos para o G6 do Campeonato Brasileiro, tá? Então a situação é essa, o Inter tá no meio da tabela, o próximo desafio é contra o Vasco da Gama no estádio Beira-Rio, volta para casa domingo, 6 da tarde, tá? Certamente uma mobilização muito grande. O Cudê pediu, inclusive, né, a presença do torcedor, que será um combustível a mais, serão as pernas que muitas vezes faltam, e ele pediu, né, o apoio da torcida. Disse que está convencido que o Inter vai brigar por um título, não sabe qual, mas que vai, e que os jogadores vão se recuperar fisicamente, os jogadores da Copa América vão voltar, né, o Inter vai conseguir, né, ter um up parando de viajar bastante, jogadores ficando com as suas famílias, então vejo que isso, né, é algo que pode fazer a diferença no ambiente, pelo menos é o que disse o Cudê. Que também disse, né, que está usando alguns jogadores jovens, como foi o caso do Gustavo Prado, que iniciou a partida hoje contra o Fluminense, que tem jogadores que não estão 100%, disse que só no domingo pela manhã vai saber o time que vai entrar em campo contra o Vasco,
que foi pego de surpresa aí com esses monte de desfalque que o Inter teve para o jogo de hoje, né, que a coisa clínica não tá tão legal. Mas, né, que entende que o Inter merecia ganhar o jogo hoje e que as coisas vão melhorar, que às vezes é possível passar uma mensagem otimista. Afinal, ele teve o Borré e o Valência juntos somente por um tempo e meio, por um jogo e meio, perdão, né, desde que os dois estão aqui contratados. E o Inter segue ali no Campeonato Brasileiro, tem aproveitamento de G6, tem, né, a sua vida para decidir na Copa do Brasil contra o Juventude, tem, né, um playoff contra o Rosário Central na Sul-Americana, então as coisas ainda estão vivas para o Eduardo Cudê e a sua comissão técnica. Certo? Quero falar, gente, sobre René. Afinal, né, o lateral esquerdo do Internacional deu uma declaração, no mínimo, curiosa na zona mista após, né, o jogo contra a equipe do Fluminense. A frase é a seguinte, tá? Para quem não sabe, o René está em final de contrato com o Inter. O contrato termina no final do ano e ele ainda não renovou este vínculo. E a frase é a seguinte, ao ser perguntado se vai ficar ou se vai sair. Abre aspas para o René. Se tiver que ficar, vou ficar. Se tiver que ir, irei com a consciência tranquila. Sempre que entrei em campo pelo Inter, dei o meu melhor. Claro que às vezes erramos, todos erram. Sei que a vontade de muitos é que eu vá embora. Quem sabe no final do ano eu realize o desejo de alguns ou ferre tudo para alguns. Foi o que disse o lateral esquerdo, né, do Internacional, René, né, que inclusive, né, se criou que estaria com o terceiro cartão amarelo, que foi divulgado, né, pela detentora dos direitos, né, do jogo, que o René teria tomado esse cartão, mas na súmula não consta, então está liberado para encarar o Vasco. Eu, sinceramente, gente, acho que a renovação do René ela tem que ficar em stand-by. Se vai ficar ou não, até acho que não é o caminho, tá? Acho que o caminho natural é uma saída, que o René cumpra o seu ciclo. É um lateral ok a nível de Brasil, mas, cara, tá cada vez mais desgastado e tá muito claro que no Inter vai entrar num ciclo, né? Como foi o ciclo do Edenilson, do Lindoso, do Dourado, do Patrick. Então não tem necessidade da gente chegar nesse nível, né? Então acho que o René vai seguir jogando, isso é muito claro, né? O Inter deveria buscar um lateral titular na janela, mas eu não estou vendo nenhuma movimentação para isso, mas no final do ano que o René siga a sua vida e o Inter vá ao mercado buscar um lateral melhor. Pra gente fechar, quero falar de Copa América. Afinal, a Argentina está nas semifinais da competição, mas foi sofrido, viu? 1-1 no tempo normal, e aí Dibu Martínez brilhou nos pênaltis, isso que o Messi abriu a série errando de cavadinha. Nunca mais falem do Robert Renan, tá? Em cavadinha em decisão. Messi, né, errou. Então, se o Messi errou, tem todo mundo salvo-conduto aí para perder pênaltis decisivos. Quem perdeu o pênalti decisivo também foi o Valência, né? Perdeu um pênalti ainda no tempo regulamentar, né? Quando a partida estava 1-0 para a Argentina, colocou a bola no poste. Tem sido muito criticado, né? Inclusive vários jogadores pedindo para que o Enner não seja convocado mais, né? Que o seu ciclo chegou ao fim. Afinal, a Copa América dele foi muito ruim. Foi expulso no primeiro jogo contra a Venezuela, não jogou contra a Jamaica, né? Afinal estava suspenso. Não teve nenhuma participação brilhante contra o México e agora, né, contra a Argentina, esta falha aí na cobrança de pênalti. Mas o fato é que o Valencia está de volta ao Inter. Agora vamos ver a logística que o Inter vai armar para o Enner Valencia estar, né, em Porto Alegre no domingo. Acho difícil que comece o jogo, mas para quarta-feira contra o Juventude, aí com certeza estará à disposição o nosso atacante equatoriano, né, que vai fazer uma mudança aí no time tremenda. Vai ser fundamental o Enner de volta ao Colorado, tá bom? Não esquece que a KTO.com é apoiadora deste vídeo, também minha patrocinadora, então se tu gosta do meu trabalho, passa lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rodada da Copa América no sabadão, né? Com várias decisões, incluindo a seleção brasileira contra o Uruguai do Sérgio Rocher e o Borré, né, pela Colômbia contra o Panamá. Será que eles caem fora também? Seria para nós uma grande notícia. Não acho que seja a tendência, mas vamos acreditar, né? Cupom COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!